Olá pessoal, tudo bem? Marinho falando aqui direto da Escola Serigrafia, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, esse vídeo é um vídeo relativamente rápido que eu vou mostrar para vocês a concepção daquela arte lá do relevo, né? O relevo que eu fiz com o base relevo cinza e depois eu apliquei um rosa flúor, né? Plastisol, tá? Então dá uma olhadinha na concepção dessa arte, porque é aquilo que eu falei no vídeo, né? Da aplicação do vídeo. Nem sempre a gente tá nem sempre a gente tem que pensar em simplesmente fazer a serigrafia. Você tem que também ter em mente a parte criativa da coisa, né? Ou seja, ter em mente a concepção da arte, como é que você vai imaginar o resultado final para que aquilo que você fez ali na tela do computador tenha um resultado bem legal, né? Um resultado visual cada vez mais atraente. Bom, pessoal, é interessante você ver o resultado, não é o resultado do relevo, foi esse resultado aqui, ó, né? Tá na minha mão, ó, dá pra ver a altura do relevo, o resultado da arte, né? Olha aqui, isso aqui é um teste, a bandeira batida com um relevo, né? Um baita relevão aqui, ó, Plastisol. Então esse é um recurso que você pode pensar em aplicar, por exemplo, esse relevo com as cores que você precisar, mais de uma cor, duas, três. Você pode aplicar substituindo, por exemplo, aquele relevo de boné bordado. Você pode aplicar substituindo o relevo de logos de camisa polo para empresas, para embalagens, enfim. Então é usar a criatividade, como eu sempre falo, porque existe um mercado gigantesco aí que a serigrafia pode atender e que, de repente, na tua região, as pessoas estão apelando para o bordado porque não conhecem esses recursos da serigrafia. Imagina você fazer um relevo desse, que o pessoal até chama vulgarmente de emborrachado, né? Fica aquele emborrachado, e relevo mesmo, alto mesmo, né? No vídeo lá do passo a passo eu fazendo essa estampa aqui, eu mostrei para vocês a altura do relevo ali com um zoom bem de perto, deu para ver, né? Então é muito importante você ter isso em mente, a criatividade, do jeito que eu mostrei aqui, conforme eu mostrei a concepção aqui no vídeo, aqui na arte, no CorelDRAW. Então era só esse corte para vocês terem isso, essa percepção em mente, tá? Cortei aqui só para colocar esse adendo e mostrar a peça já impressa, né? Como eu mostrei lá no vídeo passo a passo. Aqui também falando sobre a arte, a concepção da arte, é interessante mostrar também para vocês essa peça já finalizada, tá legal? Então vamos continuar no vídeo aí. Então aquela arte lá do relevo é a tal da Mon Cherie, né? Que é uma marcazinha aí que um cliente pediu para fazer um relevo para uma quantidade enorme de sacolas ecobag, embalagens, etc. Aí eu resolvi pegar essa marca também e colocar isso como uma aula do curso profissional de estamparia Silkscreen, um curso online que vai ser lançado agora final de maio, início de junho. Então, aqui eu vou dar um adendo, né, uma pincelada sobre esse tema, tá? Mas no curso eu me aprofundo muito mais nessas questões da parte de criação, a parte de criatividade, a parte de concepção da arte, né? A arte nem sempre é só um desenho, uma estampa maravilhosa, sinistrona, não. Às vezes você tem que pensar na fonte, né, na tipografia, para fazer um trabalho bem interessante e muito atraente visualmente para o teu cliente e para os clientes do seu cliente, né? Então vamos lá, eu tô aqui no CorelDRAW, tá? Tô com o CorelDRAW aberto aqui e o que a gente vai fazer aqui? Vocês estão vendo aí a tela do meu computador. Eu vou escrever aqui o texto daquela arte, Mon, né, do francês, Mon Chérie, ou Minha Querida, Mon Chérie, se escreve assim. E aí a primeira coisa que eu pensei ao fazer essa arte para um relevo foi escolher uma tipografia interessante, né? Uma fonte interessante. E aí, passeando aqui pelas fontes, eu escolhi essa Pacífico aqui, ó. Cadê ela? Vou pegar ela aqui. Essa fonte aqui, ó. Então, bem legal, né? Achei... Você também tem que combinar a fonte com o tema, com a informação que aquela marca quer passar para o cliente, ou a pegada, qual é o sentimento daquela marca, né? Então, pois bem, seria isso aqui. E aí, a concepção dessa arte é o seguinte: na serigrafia a gente vai fazer uma aplicação de um Plastisol base, depois o Plastisol
relevo, que pode ser o relevo cinza, o relevo branco ou incolor. No caso ali, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, que está lá no Instagram da Escola Serigrafia, eu fiz o relevo incolor. E depois de dar 4 demãos do relevo incolor e secar cada demão, o relevo vai subindo, né? Vai subir aí uns 3 a 4 milímetros mais ou menos. E em seguida eu aplico o rosa flúor no vídeo, né? Então o resultado final que eu quero é esse. Só que tem um sombreamento aqui que ele incrementa mais ainda essa questão do efeito tridimensional, de dar aquela ideia de profundidade do desenho. Então isso é muito importante. E aqui como é que a gente criaria isso rapidamente na serigrafia, né? Como é que eu faria isso rapidamente aqui com essa arte? Porque na verdade vai ser uma arte de 2 telas apenas. Eu vou ter uma tela para o sombreado, né? Para aquele sombreamento. E vou ter uma tela que vai ser usada para o relevo. Depois eu limpo a tela, depois de aplicar as 4 demãos, e aplico a camada de cima com o rosa flúor, né? Então na mesma tela você pode fazer isso. A gente trabalha com essa mesma tela para aplicar o relevo e depois essa mesma tela para aplicar o rosa flúor. Então o que eu fiz aqui? Posicionei a fonte no local que eu quero. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom dessa parte. Fechar isso aqui, abrir aqui. Deixa eu fechar, abrir isso aqui sem querer, deixa eu aumentar um pouco aqui. E aí eu vou duplicar essa imagem, tá? Vou duplicar ela aqui. Ela tá em preto, eu vou duplicar ela aqui. E em preto também. E vou com as setas aqui do mouse chegando pro lado, tá? Fiz a minha primeira réplica aqui. Vou dar um Ctrl Shift Down aqui, um Shift Down, Page Down direto para ele ir para trás, tá? E vou pintar aqui só de vermelho para a gente ver o que aconteceu. Olha lá, joguei esse sombreamento para trás aqui, né? E aí eu quero que entre esse sombreamento vermelho de fundo, eu estou colocando essa cor aqui só para a gente ver, ficar fácil de enxergar, mas depois a gente vai colocar as cores reais. Entre esse sombreamento vermelho no fundo e a fonte, o texto de primeiro plano que está em preto, eu vou colocar uma outra réplica aqui, vou duplicar novamente essa imagem, e aí ela vai ser branca, né? Porque o branco aqui no nosso CorelDRAW, ele vai fazer o efeito da ausência de impressão na hora que eu imprimir o fotolito. Então olha que coisa simples, né? Esse daqui é o efeito que eu quero e foi o efeito que eu fiz lá na impressão desse relevo. E aqui o vermelho, agora sim eu vou colocar as cores que eu quero. Esse vermelho aqui, ele vai ser naquela cor violeta, né? Vou colocar um violeta aqui, ó. Vai ser um violeta mais ou menos assim, tá vendo? E o preto, ele não vai ser preto, vai ser aquele rosa, né? Então aqui na tela eu vou fazer para vocês colocar um rosa aqui. Um rosa mais... Deixa eu ver esse cara aqui. Não, deixa eu abrir uma nova cor aqui. Vamos editar a cor e pegar um rosa aqui, ó. Só para exemplificar, né? Então, clarear, cadê ele? Aqui, tá aqui. Então seria um rosinha, seria um rosa flúor, né? Lá no efeito vocês viram que é um rosa flúor, tá? Vou colocar ele mais claro aqui. Aí foi muito claro. Deixa nessa cor aqui mesmo. Bom, enfim, o que eu quero passar para você aqui? Essa parte ali que tá branca entre o fundo sombreado e o primeiro plano é exatamente nada mais nada menos do que uma réplica da fonte do primeiro plano. E aí quando eu for imprimir isso na serigrafia, eu vou imprimir só 2 fotolitos, né? Esse branco aqui ele tá só fazendo esse efeito de ausência de cor, né? O fotolito é só o que tiver cor que vai ser impresso em preto no fotolito. Pois bem, feito isso, agora o que a gente precisa fazer é simplesmente definir aqui o tamanho, né? Eu posso ampliar tudo de uma vez aqui se eu quiser, ó. E eu posso centralizar isso aqui na minha página, né? Arrastar ele aqui para cima centralizado. E agora eu vou separar esses fotolitos aqui. Como é que eu posso fazer isso também de uma forma bem simples? Antes de mais nada, eu vou criar aqui as marcações de registro. Vou criar com o símbolo do sinal de mais mesmo, né? Para ficar fácil, prático e rápido. Então,
Deixa eu dar um Ctrl G aqui para agrupar, pegar esse cara aqui, ó, vou trazer ele aqui para pertinho do texto e vou centralizar ele ali em cima. Duplico ele e arrasto ele aqui para baixo. Pronto, agora eu já sei onde é que está o meio certinho da minha arte, né? Então aqui é o meio, o centro correto da minha arte, tá? Pois bem, e agora eu só preciso, como eu sei que eu vou ter duas cores, né? O violeta e o rosa, então eu vou ter duas páginas de fotolito impressas, 2 fotolitos e 2 telas a serem impressas. Então, para facilitar mais ainda, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente duplicar esse cara todo aqui, arrastar ele aqui para baixo, ó, tá? E aí, esse primeiro plano aqui, ele vai ser, por exemplo, vai ser só a sombra, né? Então a gente pode usar aqui a primeira cor seria branca, né? Eu vou pintar tudo de branco aqui, porque vai ser a ausência de impressão, então seria só a sombra, tá? Essa aqui seria a tela da sombra e essa daqui seria a tela do primeiro plano, sem a sombra. Então eu faço exatamente o inverso aqui. Aqui em cima eu pinto de preto, né? Vai ser o preto aqui. Aqui o preto também, tá? E o fundo, o sombreamento eu tiro fora, não vai ter. Então essa é a tela do primeiro plano, tá? E essa daqui de cima vai ser a tela da sombra, do segundo plano. Sendo que agora eu coloco ele aqui em preto, né? Preciso que ele esteja em preto também. Pronto. Então agora eu já tenho o fotolito da primeira tela, o fotolito da segunda tela. Aí é só imprimir, recortar, colocar nas telas e fazer a revelação da tela, né? A gravação da tela e depois a revelação no tanque da lavanderia. Maravilha? Então é isso, pense sempre usando a cabeça com a criatividade, que aí o resultado final da tua serigrafia vai ser muito mais interessante, muito mais atrativo, né? E muito mais lucrativo, tá legal? A gente se vê nos próximos vídeos aqui, Marinho falando direto da Escola Serigrafia. Fica ligado no curso online que vai ser lançado agora, imperdível, final de maio, início de junho. Se você ainda não está no grupo VIP da Escola Serigrafia no Telegram ou no WhatsApp, acessa agora na descrição do vídeo aqui, na bio, ou na descrição do Instagram, entra agora no grupo, porque vai rolar um sorteio de 3 itens incríveis. Mais detalhes lá no grupo, tá bom? A gente se vê na próxima dica. Um abraço, tchau!